De volta, então, para a segunda parte da nossa aula, nós analisamos 3 trechos do conto O Lobo e as Sete Cabritinhas. E o que é que nós analisamos? As personagens, como elas são apresentadas para nós, né? Então, nós vimos a mamãe cabra, que é uma personagem, o lobo, que é o outro personagem, e as cabritinhas. Então, nós vimos estas 3, né, podemos dizer assim, essas 3 personagens lá do conto. E cada uma nós conhecemos de acordo com as palavras que o autor colocou para apresentá-las melhor para nós conhecermos. Então ele falou como elas são, né? Então como que é a mamãe? Amorosa. Como é o lobo? Tem voz rouca e pés pretos. E como estavam as cabritinhas naquela determinada situação que eu li para vocês, apavoradas, né? Então, essas palavras que o autor usa para explicar melhor as personagens, para apresentá-las, para mostrar para nós como elas são, tá? Então, todas essas palavras que o autor usa, elas se chamam, essa classe de palavras se chama adjetivo, tá? Nossa, professora, que nome estranho. Mas é só pra gente saber que o nome, tá? Para vocês se acostumarem com esse nome, que vocês vão ver muito ainda. Então, o que é o adjetivo? São palavras que modificam outras, tá? Que explicam melhor outras palavras. Então, quem é a mamãe? Amorosa. Então, a palavra amorosa, ela é um adjetivo, porque ela está modificando a mamãe. Ela não é uma simples mamãe, ela é uma mamãe amorosa, certo? Então, quando a gente vai caracterizar a personagem, a gente usa adjetivos. Por que usa adjetivos? Porque eles explicam melhor quem é essa personagem para nós. Ressalta, né, as particularidades dessa personagem. Mostra quem é. Quem é a mamãe? Amorosa. Quem é o lobo? Né? Quais são os adjetivos que o autor usou para explicar o lobo para nós, para mostrar quem ele é? Quais foram os adjetivos? Que ele tem voz rouca e pés pretos, certo? Então, essas adjetivações que a gente fala, né, nos explicaram melhor quem é o lobo, sim? E, por último, quem que a gente analisou? As cabritinhas. Como elas estavam naquela situação do lobo chegando já para invadir a casa? Elas estavam apavoradas, né? Elas não estavam felizes, elas não estavam tranquilas. Não, elas estavam apavoradas. Então, cabritinhas apavoradas, cabritinhas felizes, cabritinhas tranquilas. Então, vocês vejam que a professora foi mudando o estado das cabritinhas usando essas palavras. E como se chama essas palavras que mudam, né? Aqui a personagem. Adjetivos, tá certo? E por que será, né, que os autores usam isso, usam os adjetivos para caracterizar as personagens, além de mostrar para nós quem elas são, né? Por que eles usam isso? Então vamos ver, né? Ó, aqui, ó, mais abaixo aqui, ó. Então, para causar um efeito, né, no texto. Então, qual é o efeito que os adjetivos causam, né, nas personagens? Aqui nós estamos vendo nas personagens. Então, o efeito da caracterização das personagens. Então, o que é caracterização das personagens? É atribuir a elas adjetivos, aquelas palavrinhas que mudam a forma delas, tá? Mostram, né, quem são. Então, o efeito da caracterização das personagens é permitir ao leitor conhecê-las melhor, tá?
Então, é reforçando já o que a professora disse, né? Então, por isso que quando a gente vai escrever uma narrativa e a gente usa as adjetivações para explicar melhor quem são essas personagens da nossa história. Senão o leitor não vai ter noção de quem é. Se você escrever uma história, a menina se chama Lucy. Ela brinca, ela vai à escola. Tá, mas quem é a Lucy? Ela é uma menina e que mais? Ela é feliz, ela é triste, ela é alta, ela é baixa, ela é risonha, ela é brava. Entenderam? Então, os adjetivos, né, servem para explicar melhor para nós quem são as personagens. Certo? Acho que eu fui bem repetitiva até, né? E enfática nessa questão, que é para vocês realmente entenderem. Espero que tenham compreendido. Então, agora nós vamos fazer um exercício, tá? Sobre isso. Ó, quem é Bino? Vocês sabem quem é Bino? Então, Bino pode ser qualquer personagem, tá? Então, o Bino vai ser o meu personagem da minha história, tá? Ainda não sei bem como se dará a minha história, mas eu já estou pensando num personagem e ele vai se chamar Bino. Então, para mim, o Bino, ele vai ser esperto, tá? Então, quem é o Bino? O Bino é esperto, o Bino é curioso, e o Bino, além de esperto e curioso, o Bino ele é magrinho. Tá bom? Então, o que a professora acabou de fazer aí? Eu acabei de caracterizar o Bino. Eu acabei de colocar palavras, de atribuir palavras ao Bino que explicam melhor quem ele é. Correto? Então, quem é o Bino? O Bino pensei no menino, tá? Então, o Bino, ele é esperto, ele é curioso e é magrinho. Então, vejam que vocês já começam a ter uma noção de quem é este menino, como ele é, tá? E vocês farão a mesma coisa, só que essa aqui foi a caracterização da professora. E agora, aqui na frente, ó, vocês vão pôr assim um tracinho e vão fazer a caracterização de vocês de quem é o Bino. O Bino, para mim, foi um menino. Para vocês, pode ser um cachorro, pode ser um papagaio, tá? Então, pode ser um animal ou pode ser um ser humano, tá? Então, vocês podem, o Bino também pode ser, gente, deixa eu ver aqui, o Bino pode ser um boneco, tá? Pode ser um ser inanimado, que não tem vida, tá? Pode ser também, porque na narrativa, como é um texto fantasioso, tudo vale, né? É um texto de ficção. O que é ficção? Que é a invenção da sua cabeça, né? Então, na nossa invenção, tudo pode. Então, o Bino pode ser um ser inanimado, pode ser um animal, pode ser um homem, pode ser um menino, tá? Então, vocês vão caracterizar quem é o Bino. Por exemplo, se para vocês for um cachorro, por favor, escrevam aqui cachorro. Aí coloquem as características do seu cachorro. Se for papagaio, coloca para mim papagaio. Se for um boneco, escrevam boneco, tá? Então, deixa eu ajudar vocês. Para mim era um menino, não era? Então, na frente, eu vou escrever aqui, ó, menino. Porque para mim eu pensei no menino. Mas talvez vocês pensem em outra coisa. Então, vocês escrevam aqui, tá?
para a professora saber se teve ou não coerência a caracterização que vocês fizeram do seu personagem. Tá bom, crianças? Então, ó, rapidinho agora, a professora vai passar a tarefa, tá? De hoje. Ó, então, qual é a tarefinha de hoje? Leia o trecho do conto Os Três Cabritinhos. Vocês também já conhecem esse conto que a professora já trabalhou. E o que vocês vão fazer após a leitura? E identifique as palavras que caracterizam os cabritos e a bruxa. Então, ó, anotem aí a tarefa, tá? Aqui, agora a Pro vai tirar. Aqui está o texto, certo? Ó, os Três Cabritinhos, tá? É do livro lá do... Acho que vocês até têm, né? Tem, do ano passado. Eu acho que vocês têm lá. É do ler do ano passado, se a Pro não estiver enganada. Então, vocês vão ler só o primeiro parágrafo, tá? Vocês vão ler o primeiro parágrafo. E aí, leu, aí você vai anotar no seu caderno. Cabritinhos. Qual é a palavra que está caracterizando, que está apresentando para o leitor quem são, como são esses cabritinhos? Aí você vai anotar essa palavra. Aí depois você vai colocar no seu caderno, bruxa. Aí depois da leitura, você vai identificar as palavras que estão relacionadas à bruxa, que o autor colocou, para o leitor saber quem é essa bruxa, como é essa bruxa, que palavras ele usou para explicar para nós quem é essa bruxa. Aí você vai anotar essas palavras, tá bem? Então, não se preocupe que eu vou tirar a foto do trecho assim, ó, tá? Vou tirar foto do trecho assim e mando para vocês, que eu acho que é melhor ler na foto do que no vídeo, tá bem, crianças? Então, ó, eu vou ler rapidão aqui com vocês. Os Três Cabritinhos. Era uma vez três cabritinhos travessos que costumavam pastar numa colina onde havia um capim bem verdinho. Para se chegar lá, porém, tinham que atravessar uma ponte, embaixo da qual morava uma bruxa terrível e horrorosa, que tinha um nariz curvo e comprido e uns olhos enormes, bem arregalados. Esse é o trecho. Então, anotem para a professora no caderno de vocês como o autor, neste início, apresentou para nós como são, melhor, né? Os cabritinhos e como é esta bruxa, correto? Postem no particular, que a professora está aguardando. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até amanhã, uma ótima tarefa e fiquem com Deus.